Olá, seja muito bem-vindo ao programa PNL em Gotas. É uma grande alegria ter você aqui novamente. E hoje nós vamos falar dos movimentos oculares ou pista de acesso visual. A programação neurolinguística descobriu logo no início da década de 70, no início dos seus trabalhos, através do processo de calibração. Calibrar é olhar e ver, ouvir, escutar de verdade, estar presente. Ela começou a perceber que existe uma relação muito grande da maneira de pensar e o que acontece com o nosso corpo. Então, dependendo da maneira de pensar, o nosso corpo reage de maneiras diferentes. E a gente já viu que a gente pensa de maneira visual, de maneira auditiva, de maneira sinestésica. Então, dependendo dessa maneira que eu estou pensando, acontecem várias mudanças no corpo, como os vídeos anteriores mostram quando fala dos tipos visual, auditivo e sinestésico. Então, se você quiser relembrar, vai lá. E uma das coisas que ela descobriu, quando a gente está pensando, nossos olhos movimentam de maneiras diferentes, dependendo da maneira como eu estou pensando. A maioria das pessoas não tem consciência desses movimentos dos olhos, mas a PNL afirma que quando a gente aprende isso, toma consciência desses movimentos oculares, a gente consegue perceber como o outro está pensando, e isso pode me ajudar a criar sintonia, harmonia, rapport com a pessoa. É um tema que a gente vai falar mais para frente. E eu posso usar esse conhecimento para melhorar meu desempenho e minha performance interna. Então vamos lá. Quando uma pessoa está pensando de forma visual, lembrando do que já aconteceu, de situações que já aconteceram, ela automaticamente, inconscientemente, ela movimenta os olhos para cima e para a esquerda, assim. Então, quando ela olha para cima e para a esquerda, ela está acessando a sua memória visual. Então, aqui ela lembra de situações, vê cenas, vê fórmulas. Então, toda vez que eu quiser acessar minha memória visual, é para cima e para a esquerda. Toda vez que uma pessoa está imaginando situações que ainda vão acontecer, construindo imagens, criando situações de forma visual, ela olha para cima e para a direita. Então, toda vez que uma pessoa está olhando para cima e para a direita, ela está construindo imagens, ela está criando. Então aqui ela acessa a criatividade, a busca de soluções. Toda vez que uma pessoa está pensando de forma auditiva, lembrando de sons, de conversas que já teve com outras pessoas, ela olha para a lateral e para a esquerda. Toda vez que uma pessoa está pensando, criando sons, criando diálogos com outras pessoas, imaginando situações de forma auditiva, ela olha para a lateral direita e para a lateral direita, assim, isso. Toda vez que uma pessoa está pensando, acessando sensações, sentimentos, ela olha para baixo e para a direita. Então, toda vez que uma pessoa quer acessar sensações, sentimentos, ela olha para baixo e para a direita. Toda vez que uma pessoa está conversando consigo mesma, o que a PNL chama de diálogo interno, e a gente conversa muito com nós mesmos. Eu já falei num outro vídeo que nós passamos cerca de 8 horas por dia conversando com nós mesmos. Então, quando a gente está nesse diálogo interno, conversando com a gente mesmo, nós olhamos para baixo e para a esquerda.
Então, toda vez que uma pessoa está olhando para baixo e para a esquerda, ela está conversando com ela mesma. Então, como que esse conhecimento pode ser útil, pode me ajudar no dia a dia? Então, primeiro, para eu usar esse conhecimento, exige que eu esteja muito atento, em estado de atenção, de presença, para quando estiver com outras pessoas, dependendo de perguntas que eu fiz, ou a pessoa está buscando informações ou criando situações dentro dela, é só eu olhar para ela. E aí eu vou perceber. Então, quando eu faço, por exemplo, uma pergunta numa entrevista de emprego, o que aconteceu no último trabalho que ela foi, que ela saiu, ela me fala, eu entrei em tal período, saí em tal período, e eu estou fazendo a entrevista, eu faço entrevistas de emprego, e eu pergunto, e o que aconteceu? E eu observo. Se a pessoa olha para cima e para a esquerda, ela está acessando o que aconteceu, ela está descrevendo e ela vai descrever, e é rápido, o movimento ele vai lá e já volta e ela começa a falar, eu saí porque a empresa passou por uma situação X e acabou tendo que demitir uma série de pessoas, da minha equipe só ficou uma pessoa, ok, ela acessou a memória e descreveu. Agora, se ela, quando eu fiz essa pergunta, o que aconteceu que você foi mandado embora, ela olha para cima e para a direita, ela está construindo uma resposta que provavelmente não corresponde ao que aconteceu. E aí eu posso fazer mais perguntas para checar se essa pessoa está falando verdade ou não. Toda vez que eu faço uma pergunta, ou não, estou conversando com uma pessoa e ela está olhando muito para baixo e para a esquerda, você pode saber, essa pessoa não está presente, porque para ela conversar com ela mesma, a atenção sai daqui de fora e volta para dentro. Aí você pode até fazer, fulano, estou conversando com você, presta atenção, existe uma tendência até da pessoa se assustar um pouco, porque ela estava muito com ela mesma, comigo mesma. Eu estou fazendo uma prova, um concurso, na faculdade, seja em qual contexto, e tem uma questão que eu estudei, que eu sei, mas que deu um branco. A maioria das pessoas, quando dá branco, o que ela faz? Ai meu Deus, eu sei isso, eu estudei, olha para baixo. Se olhou para baixo, bloqueia a lembrança. Lembrança está no alto. Então, para eu lembrar de um conteúdo estudado, aonde que eu acesso, ou à esquerda para o alto, porque essa lembrança pode ter guardado de forma visual, ou para a lateral esquerda, porque essa lembrança pode ter sido arquivada de forma auditiva. Então, toda vez que você quiser acessar sua memória, ou é no alto à esquerda, ou é na lateral esquerda. Você está numa reunião da empresa ou da faculdade e estamos fazendo um brainstorm para buscar solução para uma situação. Está chegando o Dia dos Namorados. O que a gente pode fazer esse ano para inovar, para poder melhorar os nossos resultados? A maioria das pessoas tem uma tendência a fazer o quê? Deixa eu ver, uma ideia. Não estou conseguindo ter ideia. Aqui embaixo não tem novidade, aqui é mundo velho. Ideias, criatividade, você acessa onde? No alto e na direita. Então, toda vez que você estiver buscando solução, ideias novas, é no alto, na direita ou na lateral direita. Toda vez que eu quiser lembrar, acessar sensações, sentimentos, para onde que eu olho? Para baixo e para a direita. E toda vez que eu estiver sozinho e quiser repassar situações, conversar comigo mesmo, eu olho para baixo e para a esquerda. Então, esse conhecimento, tanto para usar comigo mesmo, quanto para usar com as pessoas com as quais eu convivo, ajuda muito a gente entender
o que está acontecendo com o outro e comigo e focar na harmonia, na sintonia ou na busca das soluções. É isso. Então, vocês vão perceber que quando as pessoas estão conversando, o tempo todo os olhos estão movimentando. Isso mostra que ela está pensando de maneiras diferentes. Ok? Então é isso. Deixe seu like aqui, compartilhe essa informação com outras pessoas e a gente se vê no próximo encontro falando do rapport. Um grande abraço.